É só avisar. Olá, queridos companheiros dessa casa abençoada. É com gratidão que estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre essa doutrina que tanto nos enriquece o coração, para refletirmos sobre os passos dados por o nosso Mestre Jesus, para tentar nos pacificarmos, principalmente nesses dias tão conturbados, né? É esse o convite que fazemos. Eu quero lembrar que a casa, graças ao bom Deus, está voltando às reuniões presenciais. A partir do dia 14, segunda-feira, retornaremos com as nossas reuniões presenciais, com aqueles distanciamentos que a gente já conhece, com aqueles protocolos de segurança, mas já retornaremos com reuniões presenciais. Então, dito isso, vamos fazer nossa prece de abertura, dizendo assim: Senhor Jesus, querido amigo, nosso mestre, nosso irmão maior, obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado por esse teto desta casa maravilhosa. Obrigado pela oportunidade de servirmos. Obrigado por já estarmos aflitos te buscando. Assim, dessa forma, pedimos o apoio dessa espiritualidade tão querida, amorosa, os trabalhadores desta casa, para que possamos alargar nosso entendimento sobre as questões que serão trazidas neste momento por nossa querida companheira Gabriela Asmar. Que nós possamos envolvê-la com o nosso carinho e as nossas boas vibrações. Graças a Deus. Gabriela. Muito obrigada. Olá a todos, né? Porque quando a gente faz uma palestra que vai ficar online, a gente pode ser assistido em vários horários, mas todos os horários estão certos. O tema de hoje é um tema que eu amo e que eu já tive oportunidade de falar outras vezes, e a sensação que eu tenho é que eu estou sempre diante de um imenso universo a ser explorado e com tanta coisa para falar, que nos nossos 40 minutos a gente sempre vai fazer um recorte e sempre vai ter que deixar alguma coisa de fora. Então, se algum de vocês já assistiu às outras palestras, não deixe de assistir essa, porque tem outros aspectos aí para a gente analisar e crescer junto. Então, hoje nós vamos falar sobre o item 8 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Aliança da Ciência e da Religião. E para a gente falar dessa aliança, né, quando a gente pensa numa aliança, a gente imagina duas partes separadas que em algum momento se casam, né? Se encontram e decidem caminhar juntas por algum trecho da longa estrada. E é exatamente isso que Kardec, sempre perfeito nas colocações, nas escolhas das expressões, traz logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma releitura do Evangelho de Jesus com tudo aquilo que a Boa Nova, o Consolador, trouxe num novo nível de compreensão do que Jesus já tinha trazido. E aí eu queria voltar um passinho atrás nessa contextualização e trazer aqui para o nosso consciente, porque todo mundo sabe, mas às vezes é bom lembrar, que o Espiritismo, né, é a terceira onda de grandes revelações em algo que começou com Moisés, né, a lei mosaica, foi
trazido em nova versão por nada menos do que Jesus, né, que fez um esforço danado para entrar no nosso nível de matéria, para poder nos acender uma luz, né, porque a lei mosaica fez avançar alguns aspectos, mas estava precisando de revisão, porque os encarnados na Terra estavam se batendo, né, num escuro de conhecimento e compreensão daquilo que já tinha sido trazido para a humanidade. Então Jesus veio diretamente, né, a fonte veio aos usuários para acender várias luzes, mas entendendo que ele estava chegando no mundo, né, de 2022 anos atrás, com uma humanidade ainda engatinhando em termos dessas compreensões. Não que agora a gente já esteja correndo maratona, né? Mas a gente vai atualizando pouco a pouco a nossa compreensão sobre as leis de Deus, para que em algum momento a gente possa, né, ser também um professor, né, mais adiante, né, como os espíritos crísticos, que já estão aptos a não apenas chegarem o mais perto possível de Deus, mas criarem novos universos, né? Em algum momento todos nós chegaremos lá. A evolução é inevitável, é só uma questão de quanto tempo a gente vai passar ralando ao longo da estrada para poder chegar nesse nível. Mas a gente vai aos poucos, né, do maternal, a gente passa para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, para o ensino médio, vai para a faculdade. Em algum momento a gente faz doutorado, pós-doutorado, alguns, né? Não é obrigatório chegar nesse ponto de uma área do conhecimento, mas é inevitável que ao longo das nossas vidas, e para isso a gente tem muitas, e não tem como a gente ser jubilado nesse esforço evolutivo que passa sempre pelo aprendizado. Isso é uma boa notícia, né? A questão é que a gente, às vezes, quando vê em que ponto da escola a gente está, a gente precisa ter não apenas a humildade do quanto falta, mas também o orgulho bom, né? O orgulho no sentido de motivação a partir daquilo que a gente já consegue enxergar para trás, né? Do quanto a gente avançou. Então, quando Moisés trouxe um grande conjunto de revelações que se chamou lei mosaica, ele ainda falava de um Deus muito punitivo, um Deus a ser temido, mas um Deus que, pelo menos, zelava pelo equilíbrio, né, do pagamento do mal com um mal proporcional e não com um mal maior. Né? Aonde, nessa lógica anterior, né, do mal, todo mal que você possa fazer, você dá de volta. Se alguém te tirou o olho, você vai lá e tasca a vida. Se alguém, enfim, quebrou alguma coisa da sua casa, você vai lá incendeia a casa do outro. Pelo menos, né, a partir de então, a gente já começava a compreender uma presença maior e, para os homens daquela época, o que dava para entrar na caixinha era o olho por olho, dente por dente, né? Se a gente, obviamente, fosse nessa escalada até os dias de hoje, com todas as potencialidades que o desenvolvimento da inteligência intelectual proporcionou, né? E aí a gente não está mais no TACAP, a gente não está mais na enxada, a gente já está em potenciais nucleares e tudo mais. Aí ia ficar todo mundo cego, todo mundo banguela e a humanidade ia acabar sobre a Terra. Claro que a casa do Pai sempre tem muitas outras moradas, mas não é isso que a gente pretende e não é isso que a gente já pode. Então, quando Jesus veio, né, esses que vieram antes já prepararam a humanidade para o que Jesus já podia dizer naquele momento. E Jesus já trouxe uma visão de Deus amoroso, um pai amoroso que quer o nosso bem e que diz pra gente, vai lá meu filho, eu confio em você. Vai lá meu filho, que isso que você está passando de difícil agora é porque você já pode e você pode muito mais. Você também será em algum momento, quando você atingir a sua potencialidade máxima, será
A imagem do seu Pai será algo parecido com a minha perfeição, né? E esse encorajamento desse Deus amoroso nos trouxe não apenas novas compreensões do ponto de vista, né, das premissas que a gente coloca numa equação decisória, mas nos trouxe também muito mais responsabilidade. Porque aí, com as palavras de Jesus, com tudo o que Jesus nos trouxe naquela oportunidade, a gente já entra numa obrigação não apenas de pagar o mal com o mal igual, mas de pagar o mal com o bem. Olha a distância gigantesca que a humanidade caminhou para poder receber estas sementes. E ok, né? Acho que é fácil a gente concordar que ainda estamos olhando para as sementes muitas vezes, alguns já digerindo essas sementes, mas certamente estamos ainda a caminho dessa potencialidade, né? Com mais ou com menos avanço, dependendo de vários fatores, né? Como contextos culturais, como situações socioeconômicas que nos permitem acessar mais ou menos conhecimento e, consequentemente, ter mais ou menos responsabilidade, não apenas pelo fruto que a gente come, mas, sobretudo, pela semente que a gente planta e, consequentemente, os frutos que dali se multiplicam para alimentar tantos outros. E terceira grande onda de revelação, o nosso Espiritismo, o Consolador, que Jesus já tinha mencionado e prometido, quando os homens já estivessem aptos a poder compreender um pouco mais e assim continuar essa caminhada evolutiva inevitável. Então, o nosso Pentateuco, né, a doutrina consolidada por Kardec, ela já traz uma outra perspectiva de Deus muito importante na base de tudo que a gente vem estudando aqui, que é um Deus que não é quem, é que. Né? Quando Kardec, não por acaso Kardec era um cientista, ele era um cético, ele foi chamado a estudar os fenômenos que começaram a se proliferar pelo mundo afora, né, no que hoje a gente pode chamar de salto quântico, quando um determinado nível evolutivo já está pronto para ser inaugurado, né, um nível seguinte, uma oitava acima, ele começa a dar demonstrações dessa prontidão planeta fora, e essas notícias começam em algum momento a ser vistas em perspectiva, em mosaico, e alguém vai lá e diz assim, peraí, vamos entender isso que está acontecendo. E Kardec foi chamado a esse lugar de vamos entender o que está acontecendo, porque era um cientista que estudava magnetismo e eletricidade. E porque tinha muito enraizado, muito forte em si o método científico. Então, quando ele se aproximou dessa manifestação dos espíritos desencarnados, que naquele momento ele nem sabia que era isso, né? Achavam que era magnetismo e que as mesas estavam girando por algum fator da matéria. E aí, quando ele se debruça e começa a fazer perguntas sistematizadas, ele entende que a matéria pura não tem aquela inteligência. E aí ele vai mais fundo e mais fundo, e é também muito importante a gente lembrar que Kardec, em si, não era um médium ostensivo. A palestra de hoje não é sobre mediunidade, mas muito resumidamente, todo mundo é médium, né? Porque em algum grau a gente sempre tem a capacidade de se comunicar através das dimensões dos mundos, e no nosso caso do Espiritismo a gente está falando de encarnados e desencarnados, mas ele, como não era um médium ostensivo, ele tinha a possibilidade de ter isenção na análise daquilo que vinha pelas comunicações através dos meios que eram os médiuns ostensivos daquela época. Também muito interessante a gente trazer aqui para essa nossa coletânea de memórias, né, que
As médiums daquela época normalmente eram mulheres, a maioria eram mulheres, até crianças, propositalmente, porque esses seres humanos não eram tão próximos do conhecimento acadêmico, né? Porque ainda era quase uma raridade você ter uma mulher que estudava, né? Estudava além de saber escrever e ler, principalmente sendo crianças. Então, aquilo que elas traziam, psicografando ou psicofonia, ou fosse qual fosse o seu estilo de antena mediúnica, era nítido que não era delas, que era uma mensagem da qual elas eram portadoras e não elas eram autoras. E muitas dessas médiuns, inclusive, às vezes escreviam com as duas mãos páginas diferentes de uma mesma mensagem, exatamente para caracterizar que elas estavam sendo apenas instrumentos. Um outro aspecto interessante disso é que naquele momento da evolução, da compreensão do que era ser médium, a maioria dos médiums eram médiums inconscientes, ou seja, não traziam, depois daquela experiência, nenhuma memória própria para continuar contando aquela história, né? Naquele momento em que elas estavam sendo portadoras de uma mensagem que não era delas, era dos espíritos desencarnados, elas desligavam o consciente da persona daquele ser humano que era médium e ligava de novo depois. Então isso também era muito importante, isso hoje em dia é uma coisa rara, a maioria dos médiums hoje encarnados e exercitando sua mediunidade nos centros espíritas são médiums conscientes, ou seja, você não precisa afastar a sua consciência para que a consciência do interlocutor, do visitante, digamos assim, possa se manifestar. Porque isso não é mais necessário. A gente já não precisa mais ter mesas girando e barulhos de corrente se arrastando dentro de casa e todo mundo ficando apavorado com algo que parecia monstruoso, para que a gente possa acreditar. Porque a gente também já está num estágio de evolução dessas faculdades que não precisa mais do show da Broadway para poder chamar a atenção para o fenômeno. Então, eu estou aqui trazendo esses elementos para a gente entender que o espiritismo, o advento do espiritismo, já era um grande salto na compreensão, na profundidade das mensagens trazidas sobre aquilo que Jesus trouxe e que, obviamente, não é para contradizer Jesus. Se o próprio Jesus disse, eu não vim destruir a lei, imagina tudo que veio depois dele, né? Ele veio trazer não uma nova lei, mas um aprofundamento, mais um mapa que nos leva mais próximo do que é uma lei universal, uma lei natural, uma lei que, por ser de Deus, é perfeita e pronto. Então, não é para destruir, é para aprofundar, é para ir mais longe, naquele caminho inaugurado desde muito antes de Moisés, porque tudo que existe sobre a Terra, né, está sujeito a essas mesmas leis. E, bom, quando Kardec começou a não apenas, né, receber essas mensagens, mas compreender o essencial do mosaico através de um método científico, além dele perguntar que é Deus e não mais quem é Deus, né? Ou seja, não dá nem para a gente comparar com as nossas personinhas, né? Ele já entendeu isso, já fez uma pergunta melhor, que nos trouxe uma compreensão maior, consequentemente, porque a pergunta não era fechada, era uma pergunta aberta, bem aberta. E teve um outro momento em que ele pergunta, eu não vou lembrar exatamente em que trecho de que livro, mas ele pergunta quem são esses espíritos que estão passando essas mensagens. E a resposta é muito bonita,
e muito humilde, mas humilde, aquele humilde que compreende a sua grandeza, porque ser humilde não é achar que é pior do que os outros, né? Muito pelo contrário. E a resposta é: pode me chamar de legião, porque somos muitos. Então, quando os espíritos trazem essa compreensão de que esta nova leva de mensagens não era trazida por um único personagem central, mas sim por muitos que já foram mais além a ponto de compreender mais e poder nos trazer mais elementos para o nosso crescimento, a gente traz esse Deus, né, essa figura maior desse todo no qual nós fazemos parte, mas ao mesmo tempo ainda temos muito a caminhar, para um lugar de acessibilidade a todos nós. Então, que é Deus, né? Quem são esses espíritos que, através desses veículos médiuns, nos trazem mais revelações, mais aprofundamentos? Isso tudo vem nessa doutrina que é a própria aliança, ou pelo menos o primeiro elo de uma aliança da ciência com a religião. E, né, a gente não pode perder de vista que o slogan, entre aspas, que Kardec ele mesmo definiu para a doutrina espírita é a fé raciocinada. Ou seja, não existe separação necessária entre fé e aquilo que nós podemos chamar de religião. E nesse aquilo que nós podemos chamar, eu tenho mais 20 minutos, é isso? Tá, então tá bom. Eu estou raciocinando aqui sobre o tempo para poder encaixar tudo, porque eu gostaria de falar sempre mais, né? Mas isso sempre será assim, graças a Deus. Espero ter outras oportunidades. Bom, voltando aqui. Essa fé raciocinada traz, né, logo no primeiro capítulo de um dos principais livros, né, o Livro dos Espíritos sendo o mais abrangente, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, e obviamente todos eles têm a sua importância, mas o Evangelho é algo que marca, né, esse passo adiante em relação ao Velho Testamento com Moisés, ao Novo Testamento com Jesus, e então o Evangelho segundo o Espiritismo numa linha lógica. E logo no primeiro capítulo. Mas a gente está aqui para falar do item 8, que é a aliança da ciência com a religião, mas o item 5 eu queria trazer antes, porque faz muito sentido para a gente então falar da aliança. O item 5 diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova, ciência, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Tem muito mais. Leiam, faz sempre bem. Como é que a religião pode ser uma ciência e logo se declarar assim? Em que contexto isso acontece, olhando outros aspectos do que a gente trouxe aqui como histórico, né? A religião tomou um papel na humanidade, a partir da Idade Média, de algo que precisava se fazer absoluto. Antes da Idade Média, o que nós tínhamos na história do pensamento era o pensamento místico. Místico é parecido com religioso, né? O que é o misticismo que ajudou os homens a sobreviverem até ali? Os homens foram, né, o reino hominal foi uma diferenciação daquilo que os animais, né, até ali usaram para sobreviver. Os animais se baseavam unicamente em instintos. Então, o animal não está muito preocupado com o passado e com o futuro, embora o passarinho
recolha os galinhos para fazer seu ninho, embora o urso saiba que ele precisa comer antes de começar o inverno, porque ele vai passar o inverno inteiro com aquela necessária fonte de nutrição que já está dentro dele, porque ele não tem onde estocar. Então, os animais, eles de alguma forma, a partir de instintos, lidam com a construção do futuro a seu modo, né? Modus operandi, unicamente sobrevivência da matéria. Quando o ser humano é inaugurado, né, e desenvolve um mecanismo de raciocínio, um mecanismo neurológico muito mais sofisticado, que é o que lhe permite sobreviver para além dos animais mais fortes e mais ágeis, ele começa a precisar contar histórias, trazer aquilo que ele observa e que ele recolhe de compreensão de como funciona a natureza ao redor dele, trazer aquilo para um lugar de planejamento e tomada de decisões mais conscientes. Quando quando os seres humanos não tinham uma possibilidade de compreensão profunda dos fenômenos da natureza, aquilo era enquadrado em histórias que passavam de geração para geração e que viravam aquilo que a gente chama de mito. Então, o homem das cavernas saía da caverna num determinado momento, era dia, tinha o sol lá em cima, e ele tinha uma possibilidade de caçar e de se proteger de outros animais que era X. Quando esse troço lá de cima deixava de iluminar e ficava tudo escuro, outros animais tinham muito mais vantagens sobre ele, então naquele momento ele precisava aprender a ficar dentro da caverna e só sair quando tivesse luz lá fora de novo. E assim o animal homem foi se adaptando cada vez melhor para poder sobreviver. E isso trouxe também muito das crenças religiosas daqueles momentos, sempre baseado em elementos da natureza, porque era o que se tinha, né? Esse pensamento místico se estendeu por muitos e muitos anos, né? Comparando com o que a ciência tem de lá para cá. E Isaac Newton, ele pode ser compreendido como o primeiro grande cientista, mas também como o último grande mago, né? Newton foi quem inaugurou, claro que ele não foi o único, mas ele inaugurou um pensamento organizado, né? E aí, bom, no meio disso tudo, a gente teve uma presença da religião na Idade Média, e por isso foi chamada a Idade das Trevas, em que o pensar era extremamente punido. Quando a religião, né, quando os detentores do poder religioso queriam dominar os homens, o que eles fizeram foi criar situações, criar conceitos em que pensar se tornava algo contrário a Deus. E aí veio o mito de Lúcifer, enfim, muito resumidamente por causa do tempo, mas Lúcifer, né, acho que todo mundo tem alguma memória de histórias contadas, apesar de não existir nenhuma na Bíblia, mas era supostamente um anjo que caiu do céu, caiu não, foi empurrado, porque questionou Deus. Então, quando essas histórias iam crescendo na sociedade, as pessoas se acostumavam a não fazer perguntas, a não questionar. E com isso, a humanidade passou bons séculos sem desenvolver, no passo que poderia, o conhecimento da natureza como ela é. No Iluminismo, lá final do século XVIII e XIX, começou a haver uma retomada do pensamento lógico, né? O que é uma ciência? Isso é muito importante a gente entender. Não basta pensar com lógica. A ciência pressupõe que sejam feitos experimentos tais que, toda vez que eles forem refeitos, o resultado será o mesmo. Então, só passa no crivo da ciência materialista, para o bem e para o mal, aquilo que se pode observar,
medir e repetir. As experiências que são mais sutis, mas que a gente tem, né, como por exemplo o amor, como é que você vai dizer para alguém provar que ama? Tem que ter um ato heróico? Tem que ter uma explosão de afeto, que é outra coisa? A gente vai no dicionário, até eu pensei nisso, né? Uma das coisas mais difíceis da gente provar, mas que a gente sabe perfeitamente o que é quando a gente sente, né? Mas se a gente for lá no dicionário olhar, antigamente eu chamaria de Aurélio, né? Agora é o Google mesmo. Diz o seguinte: amor é um substantivo masculino. Ok, até aí. É uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Ok, beleza, eu sei disso agora. E qual é a diferença que isso faz se eu nunca tive uma experiência que me acendesse um furacão interno, um furacão ou um lago de mansidão, seja qual for os milhares de tipos de amor, e que alguém diga assim: caramba, isso é amor. Eu não tenho como comprovar em nome da ciência. Eu não tenho, por mais que eu faça testes neurológicos e coloque lá aquele capacetinho para sentir aonde estão acontecendo as sinapses no meu cérebro, no momento em que eu olho para a pessoa amada, seja uma mãe, um pai, seja um amor romântico, um amigo. Não tem como a gente quantificar amor, porque amor está além daquilo que a matéria dá conta de definir. Não obstante, é uma experiência absolutamente real para quem tem a felicidade de sentir. E que faz toda a diferença, não apenas na nossa qualidade de vida, mas no processo decisório que nós vamos ter diante de determinados desafios da vida. E aí a gente teria como uma fonte que é sempre bom lembrar, Viktor Frankl, que era um psicólogo que passou por campos de concentração, ele era judeu, passou por campos de concentração durante a Segunda Guerra, e ele começou a perceber que aqueles que sobreviviam aos horrores de um campo de concentração não eram os mais fortes na matéria, não eram aqueles que tinham mais músculo, nem aqueles mais inteligentes, mas sim aqueles que tinham algo lá fora que fazia valer a pena viver, fazia valer a pena enfrentar o que fosse, o como não importava. O que importava era: eu preciso estar vivo para encontrar de novo um filho, para encontrar o amor da minha vida, para terminar um trabalho que é propósito de vida para mim. E quando ele, descobriu isso e ele criou nisso o seu propósito, nessa compreensão de ir mais além, do que nos leva mais além, e quando ele saiu do campo de concentração, ele migrou para os Estados Unidos e se tornou uma pessoa que fez muita diferença na sua área do conhecimento. Então, com essas compreensões que vão muito além da matéria, agora a ciência está começando a expandir a sua própria visão rumo a algo que vai além do que pode ser medido. E a gente tem muitas... a gente que estuda espiritismo, para a gente tem coisas que parecem óbvias, mas que não apenas para outras áreas da prática espiritual, mas em outros países menos desenvolvidos do que o Brasil, nesse conhecimento específico, tem muitas coisas que nos parecem que já são dadas, e que para outros povos ainda não são, nos dias de hoje. Não sei se vocês assistiram uma série do Netflix chamada Vida Após a Morte. É interessante. E traz a visão americana
de fenômenos espíritas, mediunidade e lembranças de outras encarnações e tudo mais. Tem muito a aprender com isso, porque o que é bacana dos americanos é que eles realmente buscam uma compreensão repetitiva, buscam catalogar experiências, buscam comparar experiências, e no Brasil a gente tem muito pouco disso ainda, embora a medicina espiritual esteja avançando bastante. Mas quando eles falam do la crème de la crème atual, dessa visão mosaica, dessas experiências relatadas, que não são diferentes das que a gente tem no Brasil, sejamos nós reencarnacionistas ou não, conheçamos o Pentateuco ou não, as experiências em si, elas não são diferentes, seja onde for. Mas a maneira como a gente lidar com ela e, sobretudo, o que a gente faz com elas, faz muita diferença. A gente precisa uns dos outros. Aqui nós temos talvez uma fartura maior de aplicações desse conhecimento que ainda não é científico na visão materialista. Lá, eles já estão tentando trazer, e eu não posso dizer que isso não esteja acontecendo aqui, mas eu estou falando em grandes proporções. Eles já estão tentando trazer para essa visão mais universal esse tipo de experiência. Mas quando a gente olha o seriado em si, pra gente que estuda o espiritismo, parece assim, meu Deus do céu, a gente já tem tanto mais consolidado na doutrina espírita, já está pronto ali pra gente, desde a época de Kardec. Só que eu sei que o tempo está terminando, eu queria lembrar, né, o que Kardec disse nessa aliança da ciência com a religião. Não basta a gente entender que existe uma compatibilidade, uma complementariedade, uma irmandade, na qual esses dois grandes pilares, um que desenvolve a nossa compreensão das leis que regem a matéria desde sempre, né? A gente só não conhece todas, ou não conhece na profundidade necessária. Vide Einstein em relação ao próprio Newton, né? O que o Einstein pôde trazer como conhecimento não desdizia Newton, mas complementava em grande escala, o que eventualmente leva a conclusões diferentes em determinados aspectos. E o conhecimento moral, das leis morais, que estão normalmente naquilo que a gente chama de religião. Quando esses dois grandes pilares se unem, a gente vai potencializar em progressão geométrica o que a gente já pode, o que a gente já consegue, o que a gente já faz pelo desenvolvimento da humanidade, pela evolução coletiva da humanidade. E quando Kardec colocou isso lá atrás, né, e depois os outros que vieram trazendo através da mediunidade muitos conhecimentos, nessa esteira dessa conexão encarnados-desencarnados, eu queria só trazer dois grandes exemplos, porque eles são muito típicos e úteis, que são Emmanuel trouxe no livro Há 2000 anos uma série de informações históricas que hoje estão sendo comprovadas, informações históricas que na época da psicografia não faziam sentido com o conhecimento já disponível, agora estão sendo comprovadas, e colocações da medicina que André Luiz trouxe, que agora estão sendo comprovadas, que naquele momento pareciam mito. Agora a ciência está trazendo para um patamar realmente reproduzível, compreensível, científico. Então, o espiritismo, ele é essa ponte, ele mostra essa ponte, né? Ele inaugurou a caminhada de um lado para o outro e do outro para o um. E
nada é por acaso. Estamos aqui hoje rumo a dias que certamente já anunciam, por mais difíceis que estejam no agora, mas já anunciam tempos em que o bem começa a prevalecer. E é essa a característica, né, do mundo regenerado que se avizinha. E nesse bem que prevalece o bom uso do conhecimento, né? Não basta a gente saber, a gente tem que botar em prática para o bem do todo. Eu tenho mais 2 minutos e eu vou usá-los. Eu acho sempre interessante quando as palestras terminam com uma historinha, porque as historinhas a gente leva, né, na memória. E eu selecionei uma que é sensacional. Muitos de vocês talvez já tenham escutado, mas é sempre bom ouvir de novo. Se chama O Cartão de Visitas, é uma história real. É um fato que aconteceu em 1892. Um velho, naquela época era velho, hoje em dia é garoto, de 70 anos, viajava de trem. E ao seu lado estava um jovem universitário que estava lendo um livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta e o jovem percebeu que se tratava da Bíblia. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou. Eu estou falando essas palavras porque é o que está no texto. Não são politicamente corretas, mas enfim. E nem hoje em dia são cientificamente corretas. Bom, o jovem perguntou. O senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de crendices. É a palavra de Deus. Estou errado? Disse o senhor. Mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. É mesmo, disse o senhor. E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. O velho, então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. E o universitário, então, desceu do trem e depois foi olhar o cartão. No cartão estava escrito: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E atrás, no cartão, tinha uma frase que dizia: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, que sigamos a nossa caminhada com o pouco que já sabemos, já podemos e já conseguimos. São coisas diferentes. Na busca da humildade que nos permite aprender, mas com uma fé gigantesca de que o que é nosso está ao alcance. Muito obrigada. Paz e bem a todos. Que beleza. Que beleza. Essa frase de Pasteur é realmente lapidar. Eu também a adoro. Que beleza de esclarecimentos sobre religião e ciência que andam juntas. Nós, diante da nossa ignorância, que as separamos de vez em quando. Mas vamos fazer nossa prece diante dessas palavras, pacificando o nosso coração e agradecendo, dizendo: Jesus, querido amigo, obrigado
Obrigado por esses conhecimentos trazidos nesta palestra. Obrigado, Jesus, por esse tempo que nos permitimos pacificar nossos corações e fazer reflexões em torno do bem, em torno da paz, em torno da luz. Obrigado, Jesus, por essa casa abençoada. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por já estarmos aflitos, te buscando através do Evangelho, te buscando através desta doutrina, te buscando através de cada passo, cada sorriso que damos ao companheiro ao lado. Assim pedimos licença a esses espíritos amorosos que nos sustentam nesses trabalhos. Pedimos licença a Maria de Nazaré, nossa mãe querida. Pedimos licença a Ti, Jesus, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por encerrado este momento. Graças a Deus.